Então, nós vamos agora estudar a função do sono. Então eu vou apresentar algumas teorias que ao longo desses anos foram apresentadas, observadas, estudadas e cientificamente provadas, tá? Então, a gente entende de uma forma muito clara que uma das funções do sono, certo? Dentro daquele propósito que é manter e reestruturar o equilíbrio biopsicossocial do nosso corpo, uma das funções do sono é a conservação da energia produzida por a gente mesmo enquanto a gente dorme. Então essa teoria se chama a teoria da conservação da energia. Nessa teoria ficou provado o quê? Que o animal com metabolismo maior dorme mais horas do que o animal com metabolismo menor. Ou seja, um animal que tem um metabolismo maior, ele precisa dormir mais. Por quê? Porque ele gasta mais energia. Eu não estou falando de tamanho de animal, certo? Eu estou falando de metabolismo, de como o corpo reage. Por exemplo, tem animais pequenos que têm um metabolismo muito grande. Ele consome muita energia e ele vai precisar dormir bastante. Quanto tem animais muito grandes que o metabolismo é lento. Por exemplo, uma preguiça. Um bicho preguiça, ele, pelo nome já diz, né? Ele tem um metabolismo tão lento que ele parece que está andando em câmera lenta. Então ele dorme muito pouco. Ele é letárgico. Então ele não precisa dormir muito, porque o metabolismo dele é menor. Então ele não precisa reparar muita coisa, nem ele precisa manter muita coisa, nem criar muita energia. Certo? Então esta é a teoria da conservação da energia. A segunda função do sono vai chegar através da teoria da termorregulação. Certo? Da termorregulação. Observe. Cientistas observaram que a redução na temperatura corporal de ratos que foram privados por 2 semanas de sono, aí eles concluíram o quê? Que o sono é retentor de calor corpóreo. Então observe, quanto mais a gente dorme, mais a gente tem a capacidade de termorregular. Quando eu falo quanto mais, se a gente dorme a quantidade necessária, não é? E a gente tem a reparação e a manutenção do nosso corpo estabilizada de forma completa, a gente vai ter a capacidade dessa termorregulação. Ou seja, a gente vai entrar num lugar frio, o corpo vai termorregular para que a gente se aqueça. A gente vai estar num local com muito calor, a gente vai transpirar e vai regular a temperatura do nosso corpo. Vamos ver a terceira função. Nós vamos ver agora a função baseada na teoria do metabolismo anabólico. Observe, e vocês vão perceber que isso aqui acontece muito no quarto estágio do sono não REM, né? Essa teoria, ela propõe que durante o sono ocorre a liberação dos hormônios envolvidos com o catabolismo e na diminuição da produção dos hormônios envolvidos com o anabolismo. Então, o sono é muito importante, porque quando chega no quarto estágio, ele vai produzir o cortisol, ele vai produzir o GH, a leptina, como nós já vimos há pouco, né, na nossa aula. Então, essa teoria do metabolismo anabólico e catabólico, isso acontece aonde a gente cresce e onde a gente tem um hormônio também que freia esse crescimento. A outra função do sono, olha que massa, esse é tão interessante, ó. Ela vem através da teoria da restauração tecidual. Isso é através do sono,
né, que vai ocorrer um aumento da síntese de proteína do tecido, tanto cerebral como da proteína do tecido corporal, quando a gente dorme, né? No sono REM, diz a teoria da restauração tecidual que no sono REM, então isso aqui acontece no sono REM, ocorre um aumento da síntese de proteína do tecido cerebral. Então no sono REM é liberado essa proteína para que o tecido do cérebro possa ser restaurado e a gente não sofra danos cerebrais, né? Fazendo o que? Ele aumenta a síntese da proteína do tecido cerebral no sono REM para que o nosso cérebro tenha a restauração e a manutenção do tecido cerebral dele. E no sono não REM ocorre o aumento da síntese de proteína do tecido corporal. É quando o tecido, todo o tecido do nosso corpo, tirando o cerebral, pele, não é? Os tecidos que acontecem, eles vão ser restaurados. Sua pele é renovada. Corporal. Entende isso? É por isso, não é? Então, acabamos de ver a teoria do metabolismo anabólico e a teoria da restauração tecidual, não é? E a gente vai para a última teoria que a gente vai apresentar, que é a teoria da consolidação da memória e do aprendizado. Presta atenção. Teoria da consolidação da memória e do aprendizado. Vocês percebem que aqui coloca memória como uma coisa e aprendizado como outra. Então, o sono é importante porque ele vai consolidar a memória e consolidar o aprendizado. Essa teoria refere-se apenas, olha a palavra aqui, apenas ao sono REM. Então essa teoria da consolidação da memória e do aprendizado, ou seja, ela só está se referindo no sono REM, em que os hormônios e determinadas substâncias químicas, chamadas neurotransmissores, eles facilitariam o processo e a modulação da memória. Aprender é uma coisa. Você pode aprender uma coisa e depois você não lembrar daquilo que você aprendeu. Não pode? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque você só aprendeu. Na hora do sono REM, isso não se consolidou e não foi transportado para a memória de longo prazo. Então você aprendeu, você utilizou aquilo numa hora específica, mas quando você dormiu e foi para o sono REM, hormônios e neurotransmissores não facilitaram o processo de fixação desse aprendizado, transformando esse aprendizado em memória. Então, é na hora do sono REM que isso acontece, certo? Nós vamos ver isso bem detalhado quando nós estudarmos memória. Então, outra função do sono é a consolidação da memória, ou seja, transformar aprendizado em memória para longo prazo, para que aquilo você não esqueça mais nunca, e também consolidar a capacidade de você aprender, né? De você gerar atenção, de você gerar atenção concentrada, de você focar, de você ter capacidade de entendimento. Então, se sua qualidade de sono, principalmente de sono REM, não está muito adequada, não está cumprindo os 100% ou necessário, você ficar com defasagem de sono REM, o que é que vai acontecer? Isso vai implicar na capacidade de você aprender ou não, na capacidade de você memorizar ou não. Então, por isso que uma vida de equilíbrio faz muito bem para o sono. Então, observe, nós vimos 5 funções do sono, em que a primeira nos é evidenciada através da teoria da conservação de energia, que o corpo é capaz de conservar energia se a gente dorme. Então a gente viu que quanto mais o animal tiver maior metabolismo, mais ele precisa dormir. Quanto menor for o metabolismo, menos o animal precisa dormir. A gente viu através da teoria da termorregulação, né, que a gente tem uma outra função do sono, é a termorregulação, ou seja, a capacidade que a gente dá ao corpo quando a gente dorme, de regular a temperatura do nosso corpo, quer a gente esteja num lugar frio, quer a gente esteja num lugar quente.
E essa teoria provou que alguns ratinhos que foram privados de sono, eles perdiam essa capacidade, ou seja, tinham a imunidade baixa e eles não conseguiam regular. Se eles eram colocados no lugar muito quente, eles superaqueciam. Eles não tinham a capacidade de fazer como nós fazemos, suamos e baixamos a temperatura do nosso corpo dentro com um termômetrozinho que a gente tem dentro dele. Mas para que esse termômetrozinho, simbolicamente falando, funcione, a gente precisa dormir bem. Então uma das funções do sono é regular essa termorregulação. A terceira função do sono que a gente viu, comprovada pela teoria do metabolismo anabólico, é que no quarto estágio do sono não REM, a gente pode o quê? A gente pode ter a liberação do cortisol, do GH e da leptina, que vai permitir que a gente cresça, mas que o corpo também pare, para que você não cresça demasiadamente, virando um gigantão, não é? A gente viu através da teoria da restauração tecidual a quarta função do sono, que é restaurar os nossos tecidos, tanto o tecido corporal como o tecido cerebral. Na hora que você está tendo sono REM, você vai ter um aumento da síntese da proteína do tecido cerebral, que vai reparar o tecido que você tem dentro do cérebro. E através do sono não REM vai ocorrer o aumento da síntese proteica do tecido corporal, quando sua pele vai ser renovada, etc, etc e etc. E aí a gente chega na última teoria que a gente está apresentando essa noite, que é uma função do sono, que é a consolidação da memória e do aprendizado, que é a teoria da consolidação da memória e do aprendizado. Aonde? Isso aqui, essa função do sono, acontece especificamente no sono REM. Ela não acontece na fase não REM, ela só acontece na fase REM, quando hormônios e neurotransmissores são excitados e liberados para você memorizar aquilo que você aprendeu e vivenciou, ou você estruturar o aprendizado. Muitas vezes você está durante o dia, você tentou aprender alguma coisa e você não conseguiu, aí quando você dorme, você acorda e fala assim, nossa, isso quer dizer isso, não é? Porque houve a consolidação dessa aprendizagem. Lembrando que a aprendizagem e memória são processos diferentes. O que você aprendeu, você pode não memorizar. Essas 5 funções do sono, elas são muito importantes e elas nos dão uma qualidade de vida muito grande. Eu vou repetir. Essas 5 funções do sono que a gente apresentou, elas são muito importantes porque elas nos darão uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade adaptativa, uma boa qualidade de termorregulação, uma boa qualidade de memória, uma boa qualidade de aprendizado, uma boa qualidade de humor. Então, gente, sono não é para se brincar.